Eu sou a professora Hilva e ao participar hoje do painel Discussões sobre Saúde Indígena a partir das vivências com parteiras potiguara da Paraíba, apresentado por Natália Jorge Novaes, aluna de Antropologia Social da nossa Universidade Federal da Paraíba, coincidentemente neste dia, dia 19 de abril, dia do Índio, nos países americanos, ainda que todo dia seja dia do indígena, dos povos indígenas. Então, desse painel ficou da reflexão coletiva de hoje, que precisamos de parteiras tradicionais reconhecidas e de parteiras tradicionais indígenas. O Ministério da Saúde brasileiro define como parteira tradicional aquela que presta assistência ao parto domiciliar com base em saberes e práticas tradicionais. E a proposta do programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais, que foi iniciado em 2020, se baseia no argumento de que, diante da diversidade cultural, geográfica e socioeconômica do país, é necessário adotar diferentes formas de atenção à gestação, ao parto e ao recém-nascido, dentre as quais o parto domiciliar atendido por parteira qualificada. Globalmente, as mulheres indígenas experimentam piores desfechos em saúde materna que as mulheres não indígenas. E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, que designou 2020, o ano passado, como o ano da enfermeira e da parteira, os cuidados com as mães, as parturientes, as gestantes puérperas, devem também incluir planejamento familiar, e que parteiras bem treinadas podem podem proporcionar uma redução de aproximadamente 85%, dos serviços de atenção à mulher no sentido da saúde reprodutiva e materna. As parteiras indígenas, que geralmente atendem as mulheres em suas próprias comunidades, podem melhorar os desfechos de saúde delas ao fornecer cuidados culturalmente apropriados. A colonização global, historicamente, desempenhou um papel importante no declínio dos modos tradicionais de parto e nascimento entre os indígenas, por meio de políticas que acabaram com essas práticas, ou minimizaram muito e assim, de certa forma, deixaram um pouco à margem essas práticas tradicionais, centenárias, em favor do modelo biomédico ou tecnocrático de atendimento, no qual o parto é medicalizado e as mulheres geralmente dão à luz em hospitais com acesso a todo o aparato da indústria, chamada indústria ou aparato médico industrial. E toda a tecnologia, da medicina nacional. Embora a maioria
dos partos ocorra em ambiente hospitalar, de forma geral, não considerando os povos indígenas, embora hoje Natália destacou que está havendo um grande número de partos cirúrgicos entre as mulheres indígenas potiguara. A exemplo, a semelhança do que ocorre com as mulheres não indígenas, né? Temos taxas de cesariana elevadíssimas. E isso também está sendo levado para as comunidades indígenas. Então, o parto e o nascimento domiciliar assistidos por parteiras tradicionais ainda estão presentes no Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, e, sobretudo, nas áreas rurais, ribeirinhas, de florestas, de difícil acesso, e em populações tradicionais, quilombolas e indígenas. E o programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais recolocou a melhoria do parto e nascimento domiciliar, assistidos por parteiras tradicionais, na pauta de discussão com estados e municípios, como uma responsabilidade do SUS e uma atribuição da atenção primária à saúde, buscando sensibilizar gestores e profissionais da saúde para que reconheçam as parteiras como parceiras na atenção à saúde da comunidade e desenvolvam ações para valorizar, apoiar, qualificar e articular o seu trabalho ao SUS, inserindo esse trabalho entre as estratégias do Ministério da Saúde para a redução da morbimortalidade materna e neonatal. Então, a questão das mulheres indígenas no campo da saúde reprodutiva ainda é uma temática pouco explorada. E essa questão do parto hospitalar de mulheres indígenas poderia ser mais estudado e mais enfocado, porque esse modelo tecnocrático de parto está adentrando as aldeias indígenas também. O parto hospitalar expõe mais mulheres indígenas a intervenções desnecessárias e, por vezes, até iatrogênicas, quando não a cirurgias cesarianas não eletivas, não necessariamente mais seguras que o parto domiciliar, né? Na verdade, as cirurgias cesarianas eletivas, né? Não necessariamente mais seguras que o parto domiciliar. Então, a hospitalização do parto sem distócia não é compatível, não é uma prática adotada pela gestão da saúde indígena. Não é compatível com os princípios da política nacional de atenção integral, na política nacional de atenção à saúde dos povos indígenas, que é um programa, também a política nacional de atenção integral à saúde da mulher e da estratégia Rede Cegonha. Então, tanto não é compatível com a cultura indígena, quanto não é compatível com essas políticas públicas. E o respeito
e a proteção à diversidade de modelos de atenção ao parto, previstos também nas políticas do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, o SASSI, e do próprio Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, compõem compromissos com a saúde reprodutiva das mulheres indígenas. Então, muitas mulheres não indígenas consideram o parto fora do hospital e com uma parteira tradicional muito arriscados. E em contraste com essa concepção de risco, para mulheres indígenas, dar à luz fora de suas comunidades, em hospitais, onde os profissionais de saúde podem até nem falar a sua língua, pode também ser um grande risco. Então, muitas parteiras são até criminalizadas e maltratadas quando levam mulheres para hospitais com complicações no parto e são responsabilizadas muitas vezes por isso. Os médicos também costumam responsabilizar as mulheres grávidas que estão tendo complicações no parto por escolherem dar à luz em casa com uma parteira. Então, no caso das parteiras indígenas, que buscam a colaboração com os médicos para compartilhar conhecimentos como uma equipe complementar para que as mulheres indígenas recebam cuidados seguros e culturalmente respeitosos, é uma atitude, né, de compartilhamento, né, uma atitude de colaboração. Essas parteiras desejam um relacionamento com unidades de saúde e profissionais de saúde baseado no respeito e onde as instituições de saúde reconheçam o trabalho das parteiras tradicionais indígenas como uma prática baseada no conhecimento que produz resultados positivos na saúde materna. Foi até mencionado hoje no nosso painel de diálogos da diversidade humana na saúde, que atualmente tramita, né, na Câmara dos Deputados um projeto de lei que é de 2019, que regulamenta a profissão das parteiras tradicionais e prevê qualificação básica para elas, pelo Ministério da Saúde e por secretarias estaduais de saúde, além do pagamento de um salário mínimo a essas parteiras que não são remuneradas por seu trabalho, que elas consideram um dom ou uma missão. O Ministério da Saúde, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, tem realizado capacitação de parteiras tradicionais no estado do Amazonas e outros estados também da federação. Mas no Amazonas, que é uma região onde a prática já é muito mais bem estabelecida. E mais de 500 parteiras tradicionais tiveram esses cursos de capacitação no estado do Amazonas. Então, é uma perspectiva que o trabalho das parteiras tradicionais e, consequentemente, das parteiras tradicionais indígenas possa ser incorporado ao SUS. Um artigo muito instigante, publicado na revista Pan-Americana de Saúde Pública, intitulado Inclusão de parteiras tradicionais no Sistema Único de Saúde no Brasil. Reflexão sobre desafios. Publicado em 2015. E eu trouxe algumas citações diretas, né, deste artigo,
muito interessante. Nesse artigo se descreve uma experiência com parteiras tradicionais realizada no estado do Tocantins, no Brasil, entre 2010 e 2014, e a experiência fez parte de um projeto de diagnóstico para levantamento de partos em casa no estado do Tocantins e implantação de um cadastro de partos tradicionais atendidos, né, no programa de atendimento ao parto tradicional do Ministério da Saúde. Então, vou fazer algumas citações diretas deste artigo. Uma delas é de que, entre aspas, no Brasil, a articulação entre o saber da parteira tradicional e o saber biomédico foi uma das estratégias adotadas no esforço de reduzir a mortalidade materna para ao menos 1/3 dos valores de 1990, conforme compromisso assumido no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio e do Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Essa articulação foi possível pela ampliação do programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais. Aqui tem uma citação do artigo de Guzman e colaboradores. Guzman é uma enfermeira de Tocantins, da Universidade Federal do Tocantins, né? E aqui estão os seus a sua orientadora e co-orientador. E a partir dessa tese, né, na Universidade de São Paulo, vários trabalhos foram produzidos e um deles é este artigo. Então, essa citação aqui é uma citação direta do estudo deste artigo, mas já citando outros autores. Entre aspas, sobre a tensão entre os saberes, Borges se pergunta: o que há de melhor na produção do modo de cuidar da ciência e do modo de cuidar do conhecimento de senso comum? Segundo a autora, segundo Borges, uma resposta possível seria ponderar sobre a finitude e incompletude de qualquer saber, o que configuraria um convite à responsabilidade epistemológica e um compromisso ético com a vida. Analisando a incorporação de parteiras e benzedeiras aos serviços de saúde, Borges concluiu que a credibilidade e a legitimidade da racionalidade que ancora o modo de cuidado de parteiras e benzedeiras estão na reafirmação do valor do cuidado e da solidariedade presente em seus saberes e suas práticas. O respeito e a consideração a diferentes saberes seria, então, um caminho para a ampliação das bases epistemológicas do paradigma da saúde integral. Então, se as parteiras, continuando aqui outra citação, essa citação que fazem Guzman e colegas de Borges, então eu achei uma afirmação muito densa, muito importante, e até aqui eu capturei a referência de Borges, a incorporação do saber de parteiras e benzedeiras às práticas de saúde, que é bom para que leiamos também. E aqui outra citação direta de Guzman e colaboradores, entre aspas. Se as parteiras tradicionais, historicamente, estiveram à margem do sistema formal de cuidado à saúde, pode-se dizer que as mulheres indígenas que conduziam partos foram, por muito tempo, absolutamente invisíveis. Nem mesmo ações sanitárias desenvolvidas na região amazônica pelo CESP referem tais especificidades étnico-culturais.
Embora a interação com a população indígena tenha sido inevitável, não se observa em documentos oficiais qualquer menção às particularidades que diferenciam a população indígena da população geral, e muito menos referência explícita às mulheres indígenas que atendiam partos. Assim, o enquadramento da mulher indígena que atende partos na categoria parteira tradicional ou parteira indígena também merece ser discutido. E durante a fase de localização e cadastramento das parteiras indígenas, esses autores, a Guzman, Christine Guzman principalmente, que foi a autora deste trabalho, a autora principal, ela coloca a importância de se debater esta questão. E considerando também que durante esse trabalho do qual ela participou, em que ela localizou e cadastrou, ajudou a cadastrar essas parteiras, houve dificuldade em estabelecer se mulheres que afirmaram ter assistido a um único parto deveriam ser cadastradas. E após um debate no local, decidiu-se que, em se tratando de mulheres indígenas, as mulheres que se declarassem dispostas a assistir um parto quando chamadas também seriam cadastradas. Na verdade, para diversos povos indígenas, não é necessária a presença de um especialista no atendimento ao parto, porque não é raro que parturientes indígenas tenham filhos sozinhas ou com a ajuda de um parente próximo. E isso foi evidenciado, segundo Guzman, nesse trabalho que ela realizou no Tocantins. Porque ela relata que, quando questionadas como se tornaram parteiras, muitas vezes as mulheres responderam que aprenderam sozinhas, na necessidade. E também foi frequente encontrar mulheres que atenderam parto somente dentro do seu círculo familiar. Assim, essa primeira autora, a Christine Guzman, que é enfermeira da Universidade Federal do Tocantins, também ela comenta que, tomando como exemplo as capacitações de parteiras tradicionais, e ela salienta que a criação do cargo de parteira tradicional gera mudanças sociais e uma série de novos significados e novas práticas relacionadas ao cuidado, à gestação, parto e puerpério. Mas não necessariamente as mudanças e práticas que são idealizadas pelos formuladores oficiais de políticas públicas. Guzman ainda comenta que alguns autores que ela cita defendem que o enquadramento de práticas indígenas pela aproximação de categorias similares àquelas valorizadas pela biomedicina produz uma relação de subalternização e desvalorização de alguns saberes indígenas e de seus praticantes. E aí ela coloca que, em contrapartida, a legitimação da parteira indígena, que é produzida por cursos, do Ministério da Saúde, pode representar para as comunidades indígenas uma forma de acesso aos conhecimentos, instrumentos, recursos e benefícios advindos das políticas públicas. Esta mesma autora também publicou outro artigo, na revista Ciência e Saúde Coletiva, em 2019,
em que analisa o impacto do programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais no cotidiano de um grupo de mulheres indígenas, aliás, de um grupo de mulheres indígenas, né? Mas aqui no título não está mulheres, Crahu. Então, é um estudo etnográfico que utilizou métodos, né, de abordagem de pesquisa qualitativo e envolveu mulheres de 8 aldeias diferentes e os resultados desse estudo, publicado aqui com esse título, apontaram uma desconexão entre o objetivo principal do programa, centrado na valorização e no resgate do saber da parteira, e a realidade no cotidiano das aldeias. E, embora o programa tenha como público-alvo mulheres que já atuam no cenário do parto, houve o entendimento de que as mulheres se tornaram parteiras só após o curso. E assim a falta de pagamento e a expectativa frustrada de contratação por parte do governo foram interpretadas por elas como um descaso. E os resultados desse estudo indicaram para os autores um viés etnocentrado do programa, focado na difusão do saber científico e na entrega de materiais fora da lógica de cuidado desse grupo populacional de indígenas. Então, como também conclusão, esses autores sugerem que devem ser realizados estudos que avaliem o impacto das ações do programa, né, do programa Trabalhando com Parteiras Tradicionais, focado na difusão do saber científico e na entrega e na avaliação do impacto, né, das ações desse programa em outros contextos, mesmo não indígenas, e que podem contribuir para os ajustes necessários e a efetiva valorização do trabalho dessas mulheres, né? Então, estudos, né, de pesquisadores que se interessem por esta temática. Então, esse tópico é um tópico que precisa ser pesquisado. É possível unir visões de mundo separadas do modelo biomédico de cuidado e do conhecimento indígena sobre o nascimento? Então, essa foi uma pergunta retórica que eu fiz já no final do nosso painel hoje. E eu disse retórica porque, assim, a gente, ao assistir a exposição de Natália, ficamos pensando como é difícil, né, unir essas visões, unir essas cosmovisões distintas. Né? As culturas indígenas refletem as experiências vivenciadas por cada povo. Então, sua cosmovisão e sua interpretação do mundo, mas também a sua noção de pessoa e sua percepção sobre o próprio corpo são diversas, né? Aí está a diversidade humana. E para os povos indígenas também, historicamente, as relações estabelecidas entre a sociedade brasileira não indígena e os diferentes povos indígenas são marcadas por grandes perdas, né? Perdas para os indígenas. De uma forma geral, perdas populacionais e territoriais, mas também nesse processo impositivo, não é, de aculturação. Mas na área da saúde também é assim, né?
e na maternidade das mulheres indígenas. Então, o momento do parto talvez seja um dos mais emblemáticos, né, da civilização humana. E ao longo do tempo e nas mais variadas culturas, uma vasta gama de crenças, de rituais marcam a chegada, né, de uma criança ao mundo. Então, longe das explicações científicas, muitas etnias indígenas ainda preservam atualmente teorias bem particulares sobre a concepção, a gestação e o nascimento de um ser humano. E é um grande desafio para os profissionais de saúde que atuam com populações indígenas estabelecer o diálogo intercultural, ou seja, ser capaz de levar informações, tecnologia e propostas da medicina, digamos, ocidental, e ao mesmo tempo observar e valorizar os conhecimentos, as práticas e os cuidados tradicionais que são tão particulares de cada povo. O encontro e o diálogo desses saberes podem originar impasses, originar conflitos, mas também podem originar soluções que podem influenciar na qualidade de vida dessas comunidades. E quanto mais o serviço de saúde consegue dialogar nesses diferentes universos, mais chance tem de se encontrarem as melhores soluções para promover a saúde dessas comunidades. Então, o parto, embora tenha toda essa conotação de comunidade, né, dentro de um povo indígena, é um evento familiar, é um evento da família, entre muitos povos indígenas. E, apesar de contar com a opção de parir em unidades hospitalares, o Polo Base de Saúde do SUS, muitas mulheres que vivem em terras indígenas preferem ter os filhos em casa, onde podem, inclusive, ter o apoio de médicos e técnicos de saúde que estão ali próximos, né, no polo. E é importante para as parteiras indígenas que outros profissionais de saúde respeitem suas práticas, né, e possam ter um espírito de união, de colaboração e de troca de saberes. Em todas as sociedades existem mulheres que aprendem por meio da prática e da experiência ao acompanhar uma mulher durante a gestação e no momento do parto. Muitas vezes essas mulheres são a mãe, a avó ou a tia da gestante. Algumas mulheres indígenas foram adquirindo muita experiência nesse acompanhamento, sendo identificadas como parteiras pela sua comunidade e respeitadas nessa comunidade por isso, pelo seu trabalho. E para algumas comunidades indígenas não existe uma parteira apenas, mas muitas parteiras, né, muitas mulheres que têm a sabedoria e conhecimento para acompanhar a gestante e realizar o parto. E algumas parteiras aprendem o ofício com a mãe, né, em uma prática que vem de gerações na família. Então, aqui eu coloquei essa citação direta de Ferreira, neste livro aqui, Medicinas Indígenas e as Políticas da Tradição, entre discursos oficiais e vozes indígenas. Então, entre aspas, o aprendizado das mulheres no seu conhecimento acontece na hora do parto, quando ela está despachando.
Aqui é a fala de um agente indígena de saúde, Kaxinawa, e foi transcrito aqui nesse capítulo desse livro aqui por Ferreira, e eu estou lendo de maneira literal aqui essa citação. Então, continuando, ali, né, aquela que está parindo, está adquirindo experiência da pessoa que está lá pegando, aprendendo. Como é que ela faz? Então, o conhecimento vem do ensino dos pais. Dos pais não quer dizer pai e mãe só, mas dos tios e dos próprios parentes perto. Minha avó era acostumada a fazer o serviço, aí chamavam ela. A pessoa que pela primeira vez estava despachando, com certeza estava prestando atenção e aprendia. Despachando, no caso, de dando à luz. A pessoa até ficava curioso como é que pega o recém-nascido. Aí já tem um pouco de experiência. Aí, no caso, se não tivesse aquela pessoa que pega, ela já pegava e com aquilo já praticava. Tem mulher que não precisa de parteira, ela prefere ganhar só. Ganhar quer dizer ganhar ou dar à luz. Só eu e eu mesmo. Estas não precisam de parteira, mas tem outras que já preferem, porque se der alguma coisa, a pessoa está perto. Então, o aprendizado das mulheres é mais ou menos esse. Na hora do parto, que a profissional, parteira, está pegando, a mulher está vendo. Se a parteira não estiver aí, a pessoa já pode assumir. Então, é uma fala de um agente indígena de saúde da etnia Kaxinawa. Então, as parteiras tradicionais indígenas, elas têm esse papel e algumas dessas mulheres acabam sendo mais procuradas do que outras e caracterizando como um reconhecimento da comunidade a sua atuação como parteira. Então, muitos discursos, né, que são veiculados, né, por participantes em encontros entre parteiras, pajés e agentes indígenas de saúde, como este aqui no Alto Juruá, na região norte do Brasil, mostram, né, a cultura que cerca, não é, o nascimento, que cerca o parto nessas comunidades indígenas. Esse mesmo autor, Ferreira, ele afirma também, nesse capítulo do livro cuja referência está aqui na base do slide, ele afirma que entre os indígenas da etnia Kaxinawa, apesar da grande heterogeneidade de situações no que se refere à organização dos cuidados com a gestação e o parto, no âmbito das aldeias desse povo indígena, encontramos situações em que, muitas vezes, quem atende as mulheres em trabalho de parto são os próprios familiares. Aqui essas citações, essas falas aqui foram colhidas, né, e publicadas por Ferreira, e isso foi nesse encontro que eu referi, né, entre parteiras tradicionais indígenas, pajés e agentes
indígenas de saúde no Alto Juruá, na região norte do Brasil. E aqui, outra citação desses participantes, né, do estudo de Ferreira, e que eles acabam falando sobre os cursos de aperfeiçoamento das parteiras tradicionais indígenas e revelam o quanto os povos indígenas ali representados veem nesses eventos uma forma de acessar não só os conhecimentos e materiais do kit parteira, que são considerados como símbolos, né, do mundo não indígena, mas também para conquistar direitos, né, e benefícios que podem advir, né, da interação com o Estado. E ao serem nomeadas parteiras, né, por esses cursos de capacitação que são realizados, essas mulheres se distinguem das demais integrantes da sua comunidade, principalmente daquelas que, ao possuírem experiência prática, né, nos partos, né, elas não são denominadas parteiras por não terem participado desses cursos, embora tenham sido parteiras durante toda uma vida na sua comunidade. Então, já tem a arte de partejar, mas não realizaram esses cursos, então elas passam a ser vistas de forma diferente. Como aqui menciona esse outro respondente da pesquisa de Ferreira. Entre aspas, aqui é uma citação da citação. Né? Anteriormente, como já falaram aqui, qualquer um era parteira. As parteiras eram de qualquer jeito, atuavam na necessidade de atender algum parto na aldeia. Hoje teve uma grande mudança através do conhecimento dos Nawa, porque nós, índios, estamos mais envolvidos com o mundo dos brancos. Eu tenho um exemplo na minha comunidade. Há 6 anos atrás, a parteira era qualquer uma. Dependia da necessidade. Depois que as parteiras foram reconhecidas, que pegaram um treinamento, receberam o kit com material que não existia antigamente, foi que a comunidade indígena passou a respeitar a sua parteira. A partir de então, ela pode acompanhar todas as grávidas juntamente com o agente de saúde, no caso, o agente indígena de saúde. Então, aqui a distinção que passou a haver, né, segundo a observação de Ferreira, entre as parteiras que fizeram o curso, ou seja, parteiras autorizadas, treinadas, né, das parteiras que eram, já realizavam partos, né, empiricamente, já realizavam há muito tempo partos na comunidade, que chamam, aqui, os próprios depoentes chamam de pegar menino, né. E para Ferreira, que ele comenta que os conhecimentos e coisas do branco apropriados pelos indígenas não deixam de trazer algo da sua sociedade de origem. Esses cursos abordam as intenções oficiais do Estado de regulamentar o ofício das parteiras e de integrá-las aos serviços de saúde. Que aí já é uma diretriz, né, de um âmbito maior, né, da Organização Mundial da Saúde. E assim, ao instituir esse processo de profissionalização das parteiras, o Estado institui dispositivos de captura do outro que operam como artifício para, como Ferreira diz, colonizar corpos e medicalizar as práticas, entre aspas,
e também os praticantes indígenas que atuam na assistência ao parto. E o autor Ferreira, ele afirma também que, embora o poder colonizador não necessariamente seja exercido pelos agentes coloniais de forma consciente, ou seja, intencionalmente, não deixa de contribuir para concretizar um desejo colonial de ver os povos indígenas socialmente subordinados ao Estado-nação, reformados por um projeto de inclusão social entre aspas, aspas minhas, né, segundo aqui escreve Ferreira. E a formação das mulheres como agentes de saúde indígena, né? Agente de saúde indígena como um agente ou uma agente que pode ser um mediador importante nessas trocas, né? Só para relembrar que a Lei Arouca de 1999 instituiu o subsistema de saúde indígena como um componente do SUS para organizar a atenção básica para a população indígena em todo o território nacional. E essa lei estabeleceu que para organizar a rede de serviços, né, por meio dos distritos sanitários especiais indígenas, os DICEIs, deve-se levar em consideração a realidade local e as especificidades da cultura desses povos indígenas, né, com uma atenção diferenciada. E hoje existem 34 DICEIs para organizar as ações de atenção básica no Brasil. E o SUS, por meio dos serviços de média e alta complexidade, nos estados, nos municípios, organiza a referência ao sistema de atenção à saúde indígena, buscando garantir os princípios da universalidade, equidade e integralidade na atenção à saúde. Mas em terras indígenas, né, tem muita dificuldade de acesso, né, nem sempre as consultas de pré-natal são realizadas com a frequência recomendada pelo Ministério da Saúde, né, de 6 durante a gravidez. Por isso, é importante que a equipe se organize bem, priorizando no seu planejamento a atividade do pré-natal. E na maioria das vezes, o agente indígena de saúde é o primeiro profissional da equipe a tomar conhecimento quando uma das mulheres da comunidade está grávida, por morar na mesma aldeia e ter uma proximidade com a gestante e com sua família. Então, por ser uma função desse agente e também do agente indígena de saneamento, tem um agente indígena de saúde e o agente indígena de saneamento. Eles acabam avisando aos outros membros da equipe de saúde, como os médicos, os enfermeiros, sobre as novas gestantes em sua aldeia para garantir a realização do pré-natal desde o início da gravidez. Outra função do agente indígena de saúde é auxiliar na coleta de informações sobre a história da gestante, na identificação precoce de problemas e ajudar o profissional de saúde a saber quais as dúvidas que a gestante e a sua família têm durante a gestação. E em algumas sociedades é difícil o agente indígena de saúde do gênero masculino ter um diálogo com as mulheres sobre gravidez, parto, puerpério. Por isso, ele precisa, muitas vezes, pedir ajuda, né, até para a sua esposa, por exemplo, ou então para outros
para parentes, né, das mulheres. Então, seria ideal ter na equipe de saúde agentes de saúde indígenas que são mulheres, né? Então, a formação de mulheres como agentes de indígenas de saúde deveria ser priorizada pela comunidade e também pelo DICEI. E outra estratégia que pode ajudar a acompanhar as gestantes desde o início é fazer atividades de educação em saúde com essas mulheres das aldeias. E as mulheres, né, nas aldeias, elas cuidam das crianças, das gestantes, dos idosos, das pessoas doentes, então elas são como as guardiães, né, da cultura, e a experiência das mulheres como parteiras tradicionais, tidas como mulheres sábias, tem sido assim um domínio crucial de liderança ao longo de séculos. E é muito importante envolvê-las nas ações de saúde. Essas ações podem ser feitas por meio de encontros, de reuniões temáticas, né, ou mesmo nas casas. Então, todos precisam se sentir participando do acompanhamento e os profissionais precisam conhecer quais os cuidados tradicionais com a gestação e o parto. E as mulheres indígenas podem conhecer melhor e entender quais são os riscos e problemas de saúde que podem ter na gestação e no parto, do ponto de vista do conhecimento da biomedicina. E a enfermeira, por ser mulher, né, a enfermeira da equipe, ela tem geralmente mais facilidade para se aproximar das mulheres indígenas e por isso pode ajudar, né, o agente indígena de saúde e a equipe a diagnosticar e acompanhar as gestantes. Então, a aproximação de enfermeiras ou de médicas com as mulheres indígenas por meio de rodas de conversa, juntamente com os agentes indígenas de saúde, discutindo sobre a gravidez e o pré-natal, contribui tanto para a informação dessas mulheres, quanto também fortalece a relação dos agentes indígenas de saúde com a sua comunidade. Essa citação aqui é uma citação de cunho antropológico, mas eu a inseri porque torna, né, mais clara as especificidades étnico-culturais que existem, né, permeando todo esse processo de gravidez, parto e puerpério entre as mulheres indígenas, né, ou seja, a saúde no contexto sociocultural. Então, a saúde não deve se restringir ao tradicional conceito, né, de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação, mas deve ser abordada também no contexto cultural, histórico e antropológico, onde estão os indivíduos que os profissionais da saúde pretendemos manter saudáveis. E cada povo tem regras diferentes no momento do parto. Geralmente a mulher é acompanhada pela mãe, pelas irmãs, pela sogra, e em algumas sociedades o marido não pode acompanhar a esposa nesse momento. Em outras é permitido. Então é preciso conhecer as especificidades, né, de cada povo indígena, de cada etnia. Em algumas sociedades também, as mulheres que são as parteiras das aldeias, elas conhecem remédios também que ajudam, né, a partir de plantas que ajudam durante o trabalho de parto. Elas fazem também massagens, orientam o comportamento da mulher durante o processo do trabalho de parto, né? Então, como as mulheres do campo, assim, de forma semelhante,
que têm sua vida fortemente marcada, né, pelas características dos lugares onde vivem, essas mulheres têm um jeito próprio de cuidar da vida e da saúde que se expressa nas práticas populares de cuidado que desenvolvem de forma articulada, né, com a luta por uma saúde pública e universal que acaba repercutindo no modo de viver. Então, eu vou ler aqui, entre aspas, essa citação do livro de Siger e da Mata, Roberto da Mata e Castro, intitulado A Construção da Pessoa nas Sociedades Indígenas Brasileiras, publicado em 1979 pela editora do Museu Nacional. E está disponível online, né? Pode-se fazer o download desse livro, buscando, né, pelo seu título. Então, lendo, com o subtítulo desse parágrafo, a noção de pessoa como categoria. Não há sociedade humana, entre aspas, sem indivíduos. Isto, porém, não significa que todos os grupos humanos se apropriem do mesmo modo desta realidade infraestrutural. Existem sociedades que constroem sistematicamente uma noção de indivíduo onde a vertente interna é exaltada, caso do Ocidente, e outras onde a ênfase recai na noção social de indivíduo, quando ele é tomado pelo seu lado coletivo, como instrumento de uma relação complementar com a realidade social. É isso que acontece nas sociedades chamadas tribais. E é aqui que nasce a noção básica de pessoa que queremos elaborar agora. Então, a partir da visão de que o corpo é uma construção sociocultural, as corporalidades indígenas representam saberes essenciais, né, dentro de determinadas etnias, devido à sua presença nos diferentes aspectos que permeiam a organização desses povos, tais como a cosmologia, os rituais, os modos de produção, e possibilitam a compreensão do funcionamento de toda a sua estrutura e o que é relevante, né, ao se tratar das concepções indígenas acerca do corpo e da construção da pessoa, né, culturalmente falando. E estes grupos não comungam dos mesmos valores e sistemas de crenças e práticas médicas das chamadas sociedades de cultura ocidental. Então, o modo como o corpo é entendido dentro das culturas indígenas brasileiras, ou seja, as suas corporalidades, constitui uma ponte interessante para que os saberes das etnias possam se fazer presentes na competência cultural dos profissionais de saúde. Então, esses autores apontam que o corpo digamos, nas sociedades tribais da América do Sul, é sempre visto de uma forma diversa, que o corpo físico não é a totalidade da pessoa, mas é um locus privilegiado como ponto de convergência, né, entre o sentido do indivíduo e o sentido da sociedade. Então, é como uma continuidade entre o que é físico, ou seja, individual da pessoa, e o que é social. Então, a noção de pessoa própria da nossa sociedade ocidental moderna é o indivíduo. Mas o indivíduo
como uma categoria dominante, né? Como uma categoria política e socialmente, né, projetada para fora, né, do sistema ocidental e diferentemente do que é entendido, né, nas comunidades indígenas. Então, por isso, para as parteiras indígenas da Amazônia e para as mulheres indígenas, o parto natural é um ato comunitário, ainda que seja familiar. Então, não só as parteiras são envolvidas no processo de gestação, parto e pós-parto. Os homens da comunidade, pajés, agentes indígenas de saúde, cônjuges também desempenham um papel fundamental, tanto nos cuidados voltados para a proteção e a promoção da saúde da mulher e do recém-nascido, quanto no processo, né, no processo de compreensão do que seja esse momento do nascimento. E, paradoxalmente, não é, o corpo feminino, que assim coloca a mulher no centro das práticas médicas, principalmente na especialidade de ginecologia e obstetrícia, esse lugar, ele é um lugar, né, situado como um lugar de objeto de estudo, né? Então, esse objeto de estudo, ele está sujeito às normas, né, que são estabelecidas no parto tecnocrático. Então, em um evento como o parto, né, que carrega infinitos significados, crenças, né, a obstetrícia moderna tende a considerar as formas não medicalizadas, tradicionais, de assistência ao parto, como práticas a serem superadas, apesar de que são práticas aceitas e práticas vivenciadas, né, há centenas de anos, né, podemos dizer milênios, né, mas como no caso desde que o Brasil foi encontrado pelos europeus, seria centenas de anos. Então, esse é um livro muito, muito interessante para leitura também. E como cada cultura constrói uma forma de ver e de dar assistência ao processo do parto, no Brasil vão existir, né, diversos universos culturais. Isso faz com que seja uma diversidade humana e cultural muito grande. Então, a influência do contexto cultural molda o parto e o modo como vai se dar o nascimento, modificando em cada sociedade os aspectos de como cada mulher lida com o processo, né, de dar à luz. E as próprias mulheres, elas representam o parto, né, com uma forma, né, como ele é visto em seu contexto social, né? E nos cuidados também que já estão arraigados, né, já são tradição do seu povo, né? Então, aqui estão 2 depoimentos de mulheres indígenas. Cada um desses depoimentos é de uma etnia diferente, de uma mulher de uma etnia diferente, e que foi publicado no relatório do 4º Encontro de Mulheres do Parque Indígena do Xingu, promovido pelo projeto Xingu Unifesp, do Polo Base UAUI, em 2007, e publicado
neste livro, né, do Ministério da Saúde, sobre o Programa de Qualificação de Agentes Indígenas de Saúde e Agentes Indígenas de Saneamento. Primeiro, esse depoimento sobre o trabalho da parteira Iquipeng, que é uma etnia, Xingu, né? Quando a criança nasce, a avó ou a parteira examina a cabeça, olhos, pés, pescoço, braços, ânus e órgão sexual do bebê. Além disso, arruma, entre aspas, os olhos e o nariz da criança. Caso o bebê engula líquido ao nascer, ele é virado de ponta cabeça pelos pés e recebe palmadas suaves nas costas. Após examinar a criança, a avó ou a parteira entrega o bebê para a mãe amamentar e no primeiro dia após o parto é a avó que cuida do bebê. O cordão umbilical é cortado pela avó ou pela parteira, colocam-se cinzas no umbigo para secar logo. Em várias comunidades indígenas, essas cinzas no umbigo elas foram substituídas pelo óleo de coco, né? Como disse hoje Natália, no nosso painel sobre diversidade humana na saúde. Então, para secar, continuando aqui a citação, no primeiro dia o local não pode ser molhado. Diariamente o umbigo é lavado com água e depois se colocam cinzas. Quando a parteira tira a placenta, ela a examina para ver se está inteira. Se uma parte da placenta não sair, a mãe toma remédio para vomitar e para sair o restante. A parteira deve seguir as mesmas regras dos pais. Não pode tomar banho no rio até que o cordão umbilical caia e não pode comer peixe. Então, até a parteira, como constituinte, né, daquele momento, também não pode tomar banho no rio, nem comer peixe, enquanto o cordão umbilical do recém-nascido não cair. Quando o umbigo da criança cai, é colocado em um algodão e coberto com cinzas. Esse algodão é trocado semanalmente até que o cordão fique duro. Então, ele é guardado por toda a vida em local seguro, bem amarrado e com linhas de cores diferentes para permitir sua identificação. Ele dá proteção contra os espíritos. Então, são rituais, né, da cultura indígena. E outro depoimento foi de uma mulher Kisedje, eu não sei se estou pronunciando corretamente, Kisedje. Então, entre aspas, o parto é realizado pela mãe, avó ou sogra da mulher. Mas se houver algum problema, são chamadas as mulheres mais experientes, as parteiras. No momento do parto, a primeira coisa que a avó ou a parteira faz é colocar a gestante agachada e esperar o bebê nascer. Quando a criança nasce, a avó ou a parteira verifica se ela está se afogando com o vernix caseoso, o sebo. Se isso ocorrer, elas colocam o dedo na boca da criança para tirar o líquido de sua garganta para que possa respirar. Se o vernix atingir o nariz, a avó aspira com a boca. A avó ou a parteira faz a avaliação física do bebê para verificar se ele está bem. Se a placenta demora a sair, chama-se um rezador. A placenta deve ser enterrada pela avó em um buraco próximo a um pé de bacaba ou jogada num buraco do cupim. Depois a avó ou a parteira pede para a mulher sentar de cócoras, colocando o seu útero no lugar para que volte ao normal. Em seguida, pede para a mãe da criança amarrar o cordão umbilical e lhe dá um banho com água fria sem ervas.
A criança não pode ser embrulhada antes de ser pintada com urucum e ter seus tornozelos, joelhos e braços amarrados com fibra de imbira, para que cresça forte e com saúde. O pai não pode estar presente durante o trabalho de parto, ele deve andar, né, passear, para que a criança nasça logo. Então veja que são rituais, né, que dependem de cada cultura e em cada etnia indígena. Então, o parto não pode ser visto somente a partir do cuidado da saúde, porque não implica em uma doença que requer cuidados propriamente médicos ou de uma emergência, né? Em cerca ou mais de 85% dos casos. Então, a forma como e onde o parto se dá demonstra como a comunidade reflete a visão que tem sobre o parto. E muitas comunidades têm o parto em domicílio como totalmente natural, porque acontece repetidas vezes no grupo social. E em outras, né, como a nossa, o parto é essencialmente hospitalar, visto como potencialmente perigoso. Daí a medicalização do parto tem origem no modo de vida da sociedade e é reflexo da forma como as pessoas vivem e entendem o mundo, né? Então, essa medicalização, ela já está, como antecipei no início deste vídeo, já está, né, já chegou às aldeias indígenas. Aqui, nesse recorte, afirma-se que uma em cada 5 índias que deram à luz no ano passado, ou seja, em 2009, essa publicação é de 2010, da Gazeta do Povo, uma em cada 5 índias que deram à luz no ano passado fez a cirurgia, ou seja, foi submetida à cirurgia cesariana. A média, né, de cirurgias de cesariana é maior que a tolerada pela Organização Mundial de Saúde. Então, enquanto surge no país um movimento de mulheres que buscam o parto natural, seja ele normal, na água ou de cócoras, nas aldeias do Paraná percebe-se um movimento contrário. Então, está havendo um aumento, né, da incidência de partos cesarianos eletivos entre as mulheres indígenas. Então, esse aspecto é um aspecto que já está preocupando, né, em termos de saúde pública, porque, como muitos fatores, né, da sociedade não indígena estão chegando na sociedade indígena, como as doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, obesidade, né? Também como alcoolismo, transtornos depressivos, também está chegando lá o parto tecnocrático medicalizado, né? Nas aldeias indígenas. Esse livro que é o livro da parteira tradicional, foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2012, né? E aqui são as temáticas que são abordadas. No primeiro capítulo, fala-se sobre mulher, corpo e diversidade, voltado para a parteira tradicional, né? Esse aqui é um livreto, né? Mulheres e parteiras, cidadania e direitos reprodutivos, também voltado para as mulheres e as parteiras, proporcionando, né, informações importantes, né,
sobre a gravidez e o parto. Bem, eu vamos aqui anteriormente, porque acabei não falando que o conteúdo deste livro, né? Este livro foi não só elaborado pelo Ministério da Saúde, mas foi uma parceria com a organização não governamental Curumim, né? E disponibiliza esses conhecimentos biomédicos básicos, né? Bem, então, esse livro da parteira tradicional estão contidos muitas informações que podem contribuir, né, para o trabalho das parteiras tradicionais indígenas também. Aqui na Mulheres Parteiras, Cidadania e Direitos Humanos, Reprodutivos, né, foi elaborado nos estados de Pernambuco e Pará, através de um projeto ProSari, em 2005, né, para ser distribuído para parteiras de todo o Brasil, né, informando sobre direitos reprodutivos e sobre o trabalho de parto. Aqui para lembrar que aqui na Paraíba existem 21 mil indígenas, né? Esse é um dado do Estado, do governo do Estado da Paraíba, da Secretaria de Estado da Mulher e da Diversidade Humana. Então, os indígenas Potiguara são um grupo indígena que hoje, né, vivem nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. E na Paraíba eles vivem nos municípios, eles têm suas aldeias nos municípios litorâneos da Baía da Traição, a cidade de Marcação e na de Rio Tinto, né, que ficam localizado mais ou menos essa área territorial em um espaço de aproximadamente 34 mil hectares, né? Então, esses são os índios, já que hoje é comemorado o Dia do Indígena, né, nas Nações Americanas. Então, vamos lembrar que aqui na Paraíba nós temos 21 mil indígenas, são os índios Potiguara, né? Então, e também precisamos lembrar do Dia Mundial da Parteira Tradicional, que é 5 de maio, foi instituído em 1991 pela Organização Mundial da Saúde e foi incluído no calendário nacional em 2015. Então, a data ela tem como base a comemoração celebrada no estado do Amapá, que já homenageava as parteiras tradicionais anteriormente, né? Mas o Dia Mundial da Parteira Tradicional é comemorado no dia 5 de maio, né? Então, as parteiras tradicionais precisam do respeito, né, dos enfermeiros, né, de outros profissionais da saúde, né? É preciso que se conheçam suas ideias e suas crenças, seus saberes, e elas precisam ser engajadas, né, nas tomadas de decisão também.
para lembrar e para finalizar, a gestação e o parto foram considerados ao longo dos milênios como um assunto, né, do universo feminino, né, dentro das casas das parturientes, que eram ajudadas por essas mulheres, né, que eram as mulheres de sua confiança, né, parteiras de experiência, e que só mais tarde, né, é que o progresso, o avanço da medicina, digamos, fez com que o trabalho dessas parteiras passasse a ser considerado, né, como a margem, né, do atendimento à gestante e à parturiente, e para que o parto fosse controlado, foi considerado então que a mulher deveria ser hospitalizada, né? E ao assumir o conhecimento científico e o saber médico como dominante, a sociedade como um todo assumiu a ideia do médico como detentor absoluto do conhecimento, não é? Da parturiente, da gestante, da gestação, e ainda hoje o próprio exercício da medicina se pressupõe na subordinação tanto da parturiente, da gestante, como paciente, ao médico, não é? Que é como se fosse ele o detentor do saber, não é? E que não considerasse a necessidade de que a tomada de decisões precisa ser compartilhada com a mulher, né? Então, se criou o conceito de que o médico sabe e a paciente vai ficar bem por meio do seu conhecimento, não necessitando que ela saiba como, né? Então, mesmo o trabalho dos demais profissionais é considerado complementar, né? Delegado em graus de complexidade diferentes, né? Muitas vezes desarticulado, de forma desarticulada. Então, a ação da atenção à saúde da mulher reproduz essas relações de poder que estão presentes na construção do saber médico e perdendo-se a oportunidade de se construir, né, um saber coletivo, né? Então, as parteiras tradicionais merecem todo o nosso respeito e nossa admiração. E hoje, dia 19 de abril, é dia do índio. Essa ilustração foi capturada, né, da página do TSEI, dos índios potiguara, né, em uma rede social. Então, 1h23, aqui está um dos meus alunos, ex-alunos, né, deve ter se graduado há cerca de 10 anos, aqui atendendo a uma mulher indígena, né, e que tem toda a nossa admiração. E a foto da imagem da capa deste vídeo, né, foi retirada aqui dessa imagem original do site Publica, jornalismo investigativo, mas foi adaptada para esta apresentação. Agradecemos a Publica Jornalismo Investigativo. E assim concluímos. Feliz Dia dos Indígenas.